Alô? Oi, está funcionando. Bom dia. Agradeço. Tem apontador? Não. Tá bom. Agradeço o convite. É muito bom estar discutindo esses temas aqui. Eu acho que minha apresentação já está aí. Eu vou trazer um pouco algumas discussões, principalmente no tocante à importância, se a gente olhar a macrometrópole ou mesmo a região metropolitana de São Paulo, como foi falado aqui anteriormente, essa região, né, de Paranapiacaba é uma região que fornece uma série de serviços para a região metropolitana. Então, desconsiderar isso numa análise mais regional é um fato importante que o próprio estudo de impacto ambiental mostra, uma falha nesse sentido, porque é importante olhar a metrópole ou a macrometrópole sob o ponto de vista das regiões fornecedoras de serviços ecossistêmicos, porque as cidades são demandadoras de serviços ecossistêmicos, né? Então, olhar essa relação de aonde estão localizados as fontes, né, de serviços ecossistêmicos e onde estão as demandas, é importante para poder planejar melhor a macrometrópole como um todo. E aí, recordando um pouco essa região, eu trabalhei durante um tempo na Serra do Mar, na CETESB, e trabalhei com o replantio, né, da Serra do Mar, isso nos idos de 1988, 86. E, assim, eu estudei muito, né, essa região, via o efeito da poluição na vegetação, a degradação que ocorreu naquela região em função, né, do polo petroquímico de Cubatão e estendendo, né, por essa vertente que chega até Paranapiacaba. E como foi difícil implementar essa restauração, digamos assim, da floresta naquela região. Então, me remete a uma história passada muito importante. E eu queria, assim, só para dar uma introdução geral, lembrar, né, da importância, né, do estabelecimento de funções, que são as estruturas ecossistêmicas da própria mata que existe por lá, e quais são os serviços, ou seja, o que esses serviços geram de benefícios para a população urbana. Então, de acordo, né, com o Millennium Ecosystem Assessment, a gente divide os serviços ecossistêmicos em provisão, regulação e serviços culturais, e acho que um ponto importante para a região de Paranapiacaba são os serviços culturais, promovidos por essa interação entre essa vila com a Mata Atlântica e o próprio serviço de suporte que dá, como o próprio nome diz, dá suporte aos outros serviços. Então, isso é importante, só resgatando um pouco a própria definição, né, organização do Millennium Ecosystem Assessment, da importância desses serviços para o bem-estar humano, para a segurança alimentar, para a segurança hídrica, e principalmente numa região importante como a região metropolitana de São Paulo. E, ainda mais, como foi falado aqui, melhorar, aumentar, ampliar a resiliência do sistema, visando dar melhores condições, né, para essas alterações climáticas que já estão sendo sentidas. Só para lembrar, os serviços ecossistêmicos são vários, né, tem questão de água, manutenção da qualidade da água, questão da biodiversidade, que tem vários trabalhos mostrando a importância de manter pelo menos 30% da Mata Atlântica para garantir essa biodiversidade. A questão da manutenção, né, da diversidade genética e biológica, a questão de alimentos, como foi falado, a produção de agrofloresta, agroecologia, caça, pesca, formação histórica e recreação, quer dizer, se há uma orientação, né, do próprio município no sentido de garantir ou melhorar a atividade de turismo histórico, turismo ecológico, turismo daquela região,
Então, é um serviço importante para aquela região, né? E principalmente na questão do ecoturismo. Então, de uma forma resumida, eu gosto muito dessa definição, que serviços ecossistemas, em última instância, são fluxos, isso que é importante, fluxos de energia, matéria e informação provindos dos ecossistemas que, quando associados aos demais tipos de capital, então capital humano, social, produzem ou melhoram o bem-estar humano. Então, só para pensar, então, olhando a questão de fluxo, é importante entender essas discussões. Então, o que acontece é que os processos ecossistêmicos geram serviços ecossistêmicos que são utilizados nas interações humanas. E, por sua vez, as interações humanas, como, por exemplo, uma alteração da dinâmica natural, acaba causando impactos no ecossistema que acabam gerando impactos nos processos ecossistêmicos que acabam afetando os serviços ecossistêmicos. Então é importante entender isso, e é importante entender como é que se dá esses fluxos e essas relações. Por que é isso importante? Porque, eu vou falar um pouco mais para frente, entrando um pouco mais em alguns detalhes, o que acontece, e aí resgatando um pouco o histórico, eu trabalhei já também há algum tempo em estudos de impacto ambiental, e aparentemente faz mais de 30 anos que não se muda muito a metodologia de avaliação de impacto. E nunca parece que é incorporado essas questões mais relevantes de análise de serviços ecossistêmicos. Então, os estudos são muito estáticos, muito segmentados, e não fazem as interações necessárias para entender a importância, por exemplo, de uma mata com a produção de água. Então, se observa muito nos estudos de impacto ambiental uma divisão bastante limitada, né, meio biológico, meio antrópico, meio biofísico ou físico, e que não se conversa ou se não faz uma interação adequada das análises para poder saber o quanto uma alteração no solo ou na vegetação afeta a questão, por exemplo, antrópica. Então, e é surpreendente, eu li o estudo de impacto ambiental e é surpreendente que há mais de 30 anos utiliza-se essa mesma metodologia sem um avanço importante para a análise dessas questões. Só para ter uma ideia, e entrando um pouco no que eu acho que é importante, e tem alguns alunos que vão trabalhar com isso, é que existem, a partir da ideia de identificação e classificação dos serviços ecossistêmicos, por exemplo, associados à questão urbana, você pode valorar isso. Valorar no sentido de... só isso? Tá bom, então vamos lá. Valorar no sentido econômico, mas é importante assim, identificar quais são os serviços ecossistêmicos que estão associados a esse tipo de atividade, ou quais são os serviços ecossistêmicos que serão afetados por essas atividades, por exemplo, propostas, e como a gente pode quantificar e analisar. Mas, sem deixar de lado a parte econômica, é importante que normalmente se consiga visualizar os serviços ecossistêmicos como serviços que têm aspectos biológicos, né, do próprio do sistema ecológico, o aspecto econômico, que é passível de ser valoração monetária disso, e a avaliação social disso. Então, é importante que, para poder entender quais são as importâncias desses serviços ecossistêmicos, que a gente tenha uma composição de elementos que passam para o biológico, econômico e social, de uma forma integrada. Então, passando rapidamente pelo estudo de impacto ambiental, só para levantar algumas questões, mostra claramente que tem uma série de áreas de importâncias, reservas legais, RPPNs, áreas de proteção de mananciais, quer dizer, são unidades de conservação que geram uma série de serviços, não só para a municipalidade de Santo André, mas também para a região metropolitana de São Paulo. Então, observando a gente um pouco mais de distância, observando a região metropolitana de São Paulo,
a gente verifica a necessidade de se preservar cada vez mais esse cinturão verde, porque a cidade é como se fosse um buraco negro, onde suga uma série de serviços que são gerados por essa mata no entorno. Então, o que é importante? Passando, as matas, a vegetação natural produz uma série de serviços ecossistêmicos. Na avaliação de impacto, só para peguei do próprio RIMA essa avaliação, identifica os impactos, faz um mapa de avaliação de impactos e qualifica os impactos em termos positivos ou negativos. Essa qualificação eu acho que é muito pobre numa análise, porque você tem elementos mais palpáveis para se fazer uma análise de impacto ambiental. É possível saber, por exemplo, a área desmatada, o que representa em termos de biodiversidade, o que vai representar em termos de perda de carbono, o que vai representar em termos de fluxo de serviços ecossistêmicos de polinização, de biodiversidade, de garantias em termos de qualidade da água. Então, é possível fazer isso. Eu acho muito pouco elucidativo você fazer uma análise de impacto ambiental onde se restrinja a um olhar, uma avaliação de impacto negativo e de relevância alta, média ou baixa. Então, por exemplo, tem uma aluna que fez uma valoração de serviços ecossistêmicos da Mata Atlântica na região de Bertioga, que no Parque Estadual. E a gente quantificou em termos de 10 trilhões de dólares a importância do PAC em termos de serviços ecossistêmicos. Então, se a gente conseguir, ao menos, mostrar a importância do parque ou da área que vai ser afetada em termos de serviços ecossistêmicos, até um exemplo rapidamente falando, antes de acabar meu tempo, em Nova York tem uma série de árvores, que acho que o Pedro vai ver isso semana que vem, que foram identificadas, qualificadas e tudo mais. A prefeitura queria cortar as árvores porque geravam sujeira, atrapalhavam. E aí as pessoas fizeram um aplicativo de valoração desses serviços provenientes dessas árvores. Então, purificação do ar, regulação climática, regulação do fluxo hídrico. E as pessoas começaram a reconhecer a importância das árvores nessa área metropolitana. E a prefeitura mudou de estratégia, achou que era mais importante investir em mais árvores, ou seja, mantê-las para poder garantir isso, uma vez que houve o reconhecimento da importância das árvores a partir de uma valoração. E, então, só para finalizar, acho importante isso, quer dizer, tenho algumas alunas que estão fazendo um trabalho de avaliação e valoração de serviços ecossistêmicos associados aos impactos ambientais, como uma ferramenta para melhorar a discussão da análise dessa implantação desse projeto. É isso, obrigado.